Tudo bem, pessoal? Hoje então a gente vai falar um pouco de materiais. Eu vou mostrar para vocês hoje alguns princípios, algumas ideias, alguns materiais que a gente pode usar no processo de lapidação artesanal. Nada aqui é 100%, porque a gente está tentando fazer tudo isso com o mínimo possível de materiais que você pode ter na sua casa. Ou pode adquirir com o mínimo custo. E mesmo assim a gente consegue ter um resultado muito profissional, mesmo com materiais tão simples. O que é a ideia aqui? É mostrar um pouco dos materiais que a gente vai precisar usar. Você vai precisar ter outros que você pode acrescentar e outros que você não precisaria ter. Então, eu vou mostrar logo de cara as máquinas. Mais uma vez, vamos mostrar as máquinas aqui. Eu tenho aqui uma politriz e uma esmerilhadeira. Então é importante falar dessas duas máquinas. Dá para fazer com a esmerilhadeira? Sim. Dá para fazer. Já fiz vários trabalhos com a esmerilhadeira. Dá para fazer. Não é o ideal. O ideal seria que você adquirisse uma politriz. A politriz, a diferença é que ela é maior. Ela tem mais força. As duas aqui são dessa marca, tá? Essa aqui eu fiz essa plotagem por cima para não ralar. Acabou que não adiantou tanto. Mas são da mesma marca. É bom que você adquira um equipamento de marca boa, porque você vai precisar fazer manutenção de vez em quando, trocar as escovas. Cada máquina tem um manualzinho explicando como é. Então você ter uma máquina conhecida facilita bastante. Então vamos falar um pouco aqui, com calma, de como a gente vai utilizar essas máquinas para fazer trabalhos assim. Primeiro é importante que você entenda que essas máquinas não foram feitas para isso. Elas são máquinas, a esmerilhadeira foi feita para cortar metal. E a politriz, como o próprio nome diz, para dar polimento em vários tipos de coisa. Então elas não foram fabricadas com esse objetivo. A gente usa elas como improviso para poder fazer trabalhos de lapidação. Então é importante que você entenda que não é o maquinário ideal. Mas o objetivo desse curso, de falar disso, é justamente isso, é fazer com material alternativo, tá? Então você precisa ter alguns cuidados. O primeiro é estar ao ar livre. Eu estou aqui numa área. Depois eu vou mostrar a área completa aqui para vocês, mas eu estou totalmente ao ar livre. É importante trabalhar ao ar livre, porque você não vai ficar livre 100% do pó com essas máquinas aqui. Você pode adaptar alguma coisa, algum gotejamento. Isso é importante que você faça adaptações, aprenda. Mas o mais importante de tudo que eu quero passar para vocês é a lógica de como fazer polimento. Como dar polimento e como trabalhar com pedras. Por isso, nessa parte mais básica, a gente vai aprender algumas coisas interessantes, mas é importante falar primeiro das máquinas. Olha, as máquinas, a esmerilhadeira, ela não tem controle de velocidade. Você ligou o botão, ela já vai a 11.000 RPM, é muito alto, é muita velocidade. Ela foi feita para cortar metal. Então ela é menorzinha, mais barata, vai custar uns 200 a 300 reais a menos do que uma politriz. Essa diferença do tamanho do motor influencia muito. Porque a velocidade, embora da esmerilhadeira seja mais alta, ela tem menos potência. Ou seja, ela para com mais facilidade. Se você fizer um pouco de força, ela não aguenta, para. Já a politriz é um motor mais reduzido, ele tem mais força. Olha, tanto que eu giro com mais facilidade esse daqui. Esse aqui já é bem mais pesado, ó. A politriz de fábrica vem com controle de velocidade. Essa daqui não tem, porque ficou com defeito. Eu troquei por um dimmer. Tá todo enrolado aqui de fita para proteger, mas isso aqui é um dimmer de ventilador de 500 watts de potência, mas tem mais potentes. Ele já liga a máquina e já ao mesmo tempo controla a velocidade. Tem esse botão que eu deixei preso aqui também, que era o botão de ligar a máquina, e atrás tinha o controle de velocidade, 6 velocidades. Mas esse dimmer cumpre muito bem o papel. A esmerilhadeira não vem com nenhum controle de velocidade. Então, se você for tentar trabalhar com a esmerilhadeira, você vai precisar de uma peça como essa daqui, que é um controlador de velocidade. Esse aqui tem 1000 watts de potência. Ele também liga a máquina, serve para todo tipo de coisa, iluminação. Ele é uma tomadinha. E você encaixa a tomada dela aqui e você controla aqui, para não precisar cortar nenhum fio nem fazer adaptação. Funciona muito bem para fazer lapidação. Vamos lá, as coisas importantes, né, que você vai adquirir, que não vai vir com a máquina, que é um kitzinho com esse daqui, que é o suporte que a gente vai precisar, e as lixinhas coloridas, que são as suas lixinhas para mármore,
que você acha aí em vários sites, tá? São essas listinhas que a gente vai precisar. Disco de corte, são discos de corte para mármore mesmo. Mármore, porcelanato, tem vários tipos de disco de corte, eu vou mostrar os discos já já. Olha, os discos de corte, todos eles estão aqui. Então, o que você vai comprar? Depois de você ter a máquina, vai comprar o suporte. Ele já encaixa, tanto em uma como em outra, essa rosca é igual, mas tem algumas pequenas diferenças que é importante falar. Que eu não sei dizer se é padrão em todas as máquinas, mas é importante falar algumas coisas. Então a gente vai precisar disso daqui. Os discos de lixo que você vai precisar comprar, já anota aí, anota tudo que eu for falando, tá? Se você precisar, você volta o vídeo, porque é muita informação para estar passando, principalmente agora no início, depois vai ficando mais tranquilo. O disco 100, o 200, o 400, o 800, percebe que vai dobrando? Vai 100, 200, 400, 800. Agora você pode ir para o 1500 e o 3000. Aqui apagou, mas aqui é 3000. Esses são os discos que você vai precisar. 1, 2, 3, 4. São 6 discos, praticamente. Que a gente vai precisar para trabalhar com essas peças. Sendo que quanto mais grosso, no caso, mais ele gasta rápido. Então o disco número 100 vai gastar rápido. Então você vai ter que comprar uns 4 desse daqui. 200, basta comprar uns 3. 400, uns 4. Ou uns 2, eu acho que é suficiente. E os outros demoram bem mais. Conforme eu for desgastando, você vai comprando um disco novo. Vamos lá, vamos falar um pouco do disco, que é importante também. Então vamos falar bastante coisa de uma vez. Depois você pode voltar o vídeo várias vezes. Pode ser que eu resolva dividir essa parte em dois para a gente poder ver. Então das máquinas eu já vou voltar lá a falar uma coisa importante, mas vamos por partes aqui. O disco, quando ele vai ficando gasto, ele vai fazendo uma barriguinha. Isso para fazer pedras ovais é ótimo. Para fazer pedras retas, nem tanto. Para fazer as costas da pedra. Mas essa barriguinha acaba ajudando. Quando ele está muito assim, muito novo, que está muito reto, você tem um pouquinho mais de dificuldade, que você tem que movimentar bem a pedra para passar em todo o disco com mais de paciência. Mas vai dar certo, tá, gente? Isso aqui é uma coisa que vocês vão ver ao longo do trabalho. E conforme ele vai ficando gasto, ele fica melhor. Vai formando uma barriguinha que facilita muito. Esses disquinhos todos, eles trabalham com água, tá? A gente vai estar sempre molhando eles. Então é bom ter um potinho com água rasinho. É bom ser um pote raso, não é bom um pote fundo. Esse aqui eu uso um pote rasinho para colocar do lado da máquina. Para lapidação. Por quê? A gente não vai trabalhar com gotejamento aqui. Você pode até adaptar um gotejamento aí na sua casa. Alguma coisa que fique pingando. Faz muita sujeira, tá? Então é importante você saber. Eu sugiro que você trabalhe sempre ao ar livre. Dá um jeito, arruma uma mesa, coloca no quintal. Porque faz muita sujeira, é normal. Usa um avental, porque é necessário. Esse disco aqui encaixa em qualquer uma das máquinas. Tem uma trava aqui atrás, que você aperta ela para poder travar, não girar, né? E você poder torcer aqui. E aí você coloca o disquinho no velcro. Eu não vou colocar que eu tô com a mão só, senão ele vai grudar e não vou conseguir soltar. Ele gruda aqui. Às vezes ele fica muito torto, vocês vão ver no vídeo que ele fica torto, ele fica todo desregulado. Não impede o polimento, mas fica vibrando bastante. Então tem que colocar o máximo reto possível. Esse velcro acaba com o tempo. Ele desgasta, fica ruim. Tem como trocar. Se você for um pouquinho esperto, você arranca isso daqui, compra em armarinhos. Tem o velcro, você recorta redondinho e cola em cima de novo. Tá novo. Eu preciso até fazer isso com o disquinho novamente. De tempos em tempos tem que fazer isso. Então tá, esse disquinho você coloca normal e coloca todas as lixinhas pra gente poder fazer o polimento. Beleza. Agora a gente tem as pedras para trabalhar. E como é que a gente vai trabalhar as pedras primeiro? Então, tem duas formas de trabalhar essas pedras aqui. Gente, a gente vai fazer o quê? Serrar a pedra ao meio e fazer isso daqui. Eu vou pegar aqui, isso aqui é uma ágata que você acha aí no rio da sua casa. Ó. Quer dizer, na sua casa, eu não sei se na sua casa tem rio. Você acha essa ágata aqui, ó. É bonitinha, listradinha. Essa daqui foi até o meu amigo Jota que fez, ele serrou. Deixa eu molhar para vocês verem melhor. Ó. Foi serrada quase que ao meio, tá vendo? E aqui já facilita muito o polimento. Uma pedra assim, achatada. Assim ela tá muito barrigudinha, muito gordinha. Não vai dar uma lapidação. Porque se a gente for olhar, ó, uma gota, ela é, ó, relativamente fina. É um erro que muita gente comete quando vai começar a lapidar, que faz a pedra muito gordinha. É normal no início. Você não tá com experiência, você acaba fazendo ela muito gorda, ela fica muito carregada. Tem situações que a gente vai precisar fazer uma pedra mais gordinha.
Mas vamos explicar isso depois. Por que eu estou falando das pedras? Porque você vai precisar volta e meia serrar as pedras. E para você serrar, a gente tem como adaptar um disco de corte nessas máquinas, que é esses discos aqui, que são esses discos de corte para porcelanato, e esse daqui é específico para pedra. Esse aqui é um disco de corte de turmalina, você vai achar esse disco aqui no AliExpress, no Mercado Livre eu acho que também vende. Ele tem um disco de serra bem fininho, ele é para um corte de precisão. Muito afiado isso daqui, parece um CD, bem fininho. Esses discos não cortam a mão, mas olha, nunca compre o disco segmentado, sempre compre o disco totalmente liso, tá? Para evitar qualquer tipo de acidente. Aí, depois de muitos testes, eu já vi que o disco, os discos, eles não encaixam na esmerilhadeira. O parafuso é igual, só que aqui ele tem uns detalhes, vamos pegar bem no foco aqui, ó, que é diferente. Eu não sei dizer se isso muda de esmerilhadeira de cada tipo. Então eu não consegui adaptar o disco de corte na esmerilhadeira. Então isso é uma coisa que você tem que ter ciência. Tem como lapidar sem cortar a pedra? Tem, você pode comprar já cortada, você pode diminuir o tamanho dela de uma outra forma. Essa pedra aqui, por exemplo, ela está bem achatada, dá para começar a trabalhar, ela não foi serrada, tem um formato bom. Mas se você for fazer sem serrar, você vai desperdiçar muita pedra, porque se você tiver uma pedra um pouco mais cara, como uma água marinha, por exemplo, e você não puder serrar, aqui poderia serrar e fazer duas se eu quisesse. 2 pedras daria para fazer. E se eu for trabalhar ela diretamente, daria uma única peça. Bom, então a gente vai falar agora o que vai fazer com os discos de corte para colocar na máquina. Então, como eu estava dizendo, a gente não consegui adaptar o disco de corte aqui. Esse aqui que está novinho, eu nem testei ainda, de uma marca boa. Ó, está na direção de girar. O que acontece? Ele não encaixa perfeitamente aqui. Você poderia até colocar, eu já fiz isso, eu centralizei aqui direitinho, bem direitinho, e depois coloquei a peça, essa peça aqui vem junto, tá? Eu coloco alguma coisa aqui para dar uma pressão, isso aqui é um pedacinho de couro, e você pode apertar aqui, e aí usa a ferramentazinha que vem junto, para você colocar aqui, trava lá atrás e aperta. Até funciona, mas eu não vou dizer que isso seja o ideal. Então, se você for trabalhar com a esmerilhadeira, você vai ter dificuldade em relação a corte. Eu não consegui achar nenhum disco que prendesse aqui. Tá vendo essa arruelazinha dourada aqui? Isso aqui sai. É igual essas aqui, ó. Ó. Isso daqui sai. Essa daqui, tá vendo que é maior, ó? Ela encaixa aqui dentro. Justamente para você poder diminuir o diâmetro, para poder trabalhar com uma peça com um diâmetro maior, que tem um buraquinho maior. Então, esse é o objetivo dessas arruelazinhas, elas saem. E o que acontece? Esse disco aqui, com essa arruela aqui, ele encaixa perfeito na esmerilhadeira, na politriz, tá vendo? Olha só, ele tem um anelzinho que ele encaixa perfeitamente sem folgas. Só que aqui ele desce demais. Então eu uso uma arruela, eu não sei o tamanho dessa arruela, tá, gente? Isso aqui vocês têm que procurar. Eu não tenho nenhuma inscrição aqui, então não sei dizer. Essa arruela grande aqui, tem que medir. Eu só uso ela aqui porque ela fica aqui embaixo para elevar um pouco mais. É só para isso. E ó, encaixou perfeitamente ali com o anelzinho. Se fosse um desses outros discos aqui, esse aqui o buraco é maior, mas ele vem um anelzinho que a gente coloca e ajusta o tamanho. Olho sempre a direção, encaixo. Eu posso colocar novamente alguma coisa, pode ser uma borracha. E aí eu vou prender com a peça, uso a ferramenta, aqui eu aperto, pronto. Aqui eu consigo cortar, esses discos eles trabalham na Makita, né? Ele trabalha muito bem a seco, trabalha muito bem a úmido. Tem discos que trabalham só a seco, tem discos que trabalham só úmido. Você pode ficar molhando. Faz uma sujeira danada, faz um pó danado. Mesmo trabalhando a seco, não tem como evitar o pó. Então é por isso que eu sempre falo que tem que trabalhar ao ar livre e tem que usar os equipamentos de proteção. Isso é o tempo todo. Uma boa máscara. Então essa daqui, a PF3, ela já está sujinha aqui, porque olha, essa aqui é a marca dessa máscara. Ela está sujinha porque o pó fica voando aqui, tá? Mas isso aqui não impede nada, o importante é o filtro dela estar limpo. Um óculos de proteção, pode ser daquele outro um pouquinho melhor. Proteção de ouvido. Esse aqui funcionou bem para mim, mas eu prefiro aqueles outros
que tampam o ouvido todo, é melhor. Então você tem que ter em mente que você vai precisar disso. E é por isso que se você for uma pessoa que tem problemas respiratórios, é bom você avaliar se vale a pena você trabalhar com esse modelo, com esse tipo de máquina. Se não teria, você teria que usar o modelo 100% umedecido, né? O motoesmeril, adaptar realmente, seria um outro tipo de trabalho de lapidação. Aqui o nosso objetivo é fazer tudo com essas máquinas, tá? Então, como ficou aqui? Esse é o encaixe que a gente vai usar na politriz. A gente vai conseguir cortar, corta muito a pedra, funciona muito bem. Não precisa ser um disco específico para pedra. Esses aqui já funcionam muito bem. E a gente vai usar depois a pista, que é esse espaço aqui, para poder, usar o desbaste na pedra. Fazer o desbaste, dar a forma da pedra, que é uma das coisas mais importantes na área da lapidação. É você aprender a dar forma. O polimento é um processo repetitivo, então a gente vai mostrar, vocês vão ver que depois que você aprende, entender a lógica do polimento, é uma questão de prática. Você vai praticar até você ficar craque nisso daí. Agora, a parte de forma, os equipamentos, tudo que faz, é isso que eu acho que é mais importante de tudo no início. Então, vamos lá. Eu expliquei que você pode até colocar aqui o disco, lembrando que ele vai ficar com a folga. Você pode colocar uma arruela, apoiar, mas não é o ideal. Essa arruela aqui até entra aqui, mas ela não adapta. Então, olha, se eu fosse colocar o disco, vai ficar com uma folga enorme. Eu teria que tentar centralizar esse disco assim e prender. Mesmo assim, ele pode ficar girando descompassado, gerando muita vibração na máquina, o que não é legal. Se você quiser fazer, você pode testar. Eu já testei, funcionou, deu certo, mas eu não recomendo você fazer. Então, se você for trabalhar realmente cortando pedras, é melhor você investir um pouquinho mais e comprar uma politriz que você sabe que vai conseguir encaixar e já vai ter liberdade de ter o controle de velocidade na própria máquina sem ter que comprar essa peça, que não é cara, para você poder adaptar. O nome dessa peça é Dimmer. Olha, Dimmer. E você vai estar anotando aí, tá? Tá anotando tudo que eu tô falando, tá com um caderninho do lado para você anotar tudo que eu tô falando aqui. Bom, beleza, e o que você vai fazer então, se você não pode usar um disco de corte? Vamos lá, o que você vai fazer? Você pode usar isso daqui, ó. Aliás, você vai precisar. Isso daqui, tem outros modelos. Esse daqui ele não encaixa, ele precisa de adaptação. Então esse aqui eu preciso usar as arruelas. É importante olhar isso daqui. Esse aqui eu comprei não tinha reparado. Ele encaixa aqui sim, e ele funciona bem, mas eu preciso ainda colocar as arruelas, colocar aquele disquinho de adaptação ali, que nesse caso nem sempre fica tão legal. Ó, nesse caso aqui é um improviso, porque eu acabo tendo que improvisar de alguma forma aqui, para que ele prenda lá. Tem que ficar centralizando, ele vai ficar girando descompassado. Esse aqui funciona, mas não é o ideal. O ideal é que você compre esses outros aqui. Esse aqui já está gasto, ó. Olha como ele fica quando está gasto. Ele fica com essa barrigona aqui, mas é melhor ainda assim quando ele está gasto, porque assim esse segmentado destrói muito a pedra, tá? Você vai usar isso aqui para pedras mais duras primeiro, mas funciona bem. E é ideal colocar uma proteção nos dedos. Eu enrolo os dedos com esparadrapo para poder usar... Esparadrapo não, fita crepe. Dessa daqui, ó. Só que dá mais fininha. Eu enrolo os dedos para proteger. Não corta, mas machuca se você bater com muita força. Isso daqui é a rosca M14. Anota aí também. Você precisa comprar um... Existem outros que são lisos, tá? Que não são assim segmentados. O segmentado é muito melhor, que é muito mais rápido. Quando você for fazer muito trabalho, isso aqui ajuda muito. Então, o disco com a rosca M14 é igualzinho a esse aqui, só que com esse parafuso aqui, ó, com essa porca aqui. Porque ele vai encaixar certinho aqui. E ele encaixa nas duas máquinas. Ele vai até o final. Não precisa de porca aqui, ele só enroscou, tá pronto. Ele encaixa nas duas. E aqui ele fica pronto para você poder fazer. Isso aqui é o disco de desbaste agressivo. Você pode... Ele desmancha uma pedra dessa aqui muito rápido. Um quartzo verde como esse daqui. Muito rápido. A desvantagem é o quê? Que uma pedra que eu poderia cortar no meio e fazer duas, eu vou trabalhar uma coisa só. Mas eu consigo desbastar e dar uma forma numa pedra dessa daqui. E deixar o tamanho que eu quiser. Faz muito pó. Esse não pode trabalhar com água. Trabalhar seco. Então tem que trabalhar no lugar ventilado. Que o pó vá para longe.
Então, você já entendeu, né? O disco de desbaste é uma boa ideia. Você vai ver a gente trabalhando com ele aí nos vídeos, nas etapas. Em que momento eu utilizo. Eu utilizaria um desbaste desse para pedras assim, pedras opacas, para jaspe, para fazer a forma da pedra. Jaspe é interessante utilizar. Pedras mais duras, ágata também dá para utilizar. Já para cristais, pedras mais sensíveis assim, eu preferi usar o disco de corte, a pista do disco de corte, ou então você vai usar o disco de desbaste comum, que é essas lixinhas. Eu não mencionei, mas existe uma lixa 50 também dessa daqui. Eu não compro a 50 porque eu acho ela pouco eficiente. Eu prefiro ir direto para 100 porque se for de uma marca boa, ela desmancha bem a pedra. A marca que eu recomendo, antes que você me pergunte, tem várias marcas aqui, olha, tá vendo? Os nomes diferentes. Olha, cada uma daqui é de uma marca. E eu recomendo a Norton. Procura, é um pouquinho mais cara, mas o efeito é muito melhor. Então você compra uma lixa boa, é um pouquinho mais cara, com seus R$ 25 cada uma dessa daqui. E da Norton é muito boa. Pode ter outras boas também, mas eu garanto que da Norton é bom. Essas aqui eu nem faço ideia se são boas ou não. Então, vocês viram que cada uma é de uma marca diferente que eu nem sei. E não tem padrão de cores não, tá, gente? Eles misturam, cada marca faz um padrão de cor diferente. É só para não misturar mesmo. Tanto faz a cor. Não tem uma cor definida não dessas peças aqui. Então é isso. Eu não usaria o disco de desbaste para cristais, pedras sensíveis. Quando você for fazer um trabalho mais sofisticado, não vale a pena usar o disco de desbaste. Uma ametista como essa daqui, por exemplo, você vai dar até para fazer se você trabalhar com a rotação baixa, mas desgasta muito a peça. E a lógica, inclusive, é isso. Você começa com a rotação um pouco mais alta e depois vai para a rotação mais baixa para dar o acabamento e deixar na pedra com a forma legal.